Essa história se inicia destacando a ascensão meteórica de Aurélia Camargo no cenário social do Rio de Janeiro. A jovem, órfã e acompanhada por Dona Firmina Mascarenhas, rapidamente se torna uma figura notável nos salões da alta sociedade. Com apenas 18 anos, Aurélia conquista a fama e a riqueza, tornando-se a musa dos poetas e a rainha dos bailes. Seu enigma reside em sua personalidade intrigante, marcada por uma mistura de desdém, sagacidade e um certo desencanto. Aurélia é apresentada como uma jovem independente, consciente de sua riqueza e alvo de inúmeros pretendentes. Com uma atitude provocadora, ela avalia seus admiradores atribuindo-lhes valores monetários, criando um jogo de cotações amorosas. Mas a moça tem uma visão crítica em relação à riqueza, que, apesar de ser o motivo de sua adoração, também a faz sentir-se desvalorizada como indivíduo. Aurélia, apesar de sua aparente vida glamourosa, revela um descontentamento profundo com a adulação interesseira que recebe. Sob toda aquela fachada de uma mulher poderosa e desdenhosa, há uma alma revoltada e apaixonada. A riqueza, que deveria ser seu triunfo, torna-se motivo de revolta e desafio para ela, que se sente incompreendida e subjugada pelo dinheiro. Ela, que se encontra num cenário de calor intenso nas Laranjeiras, se recolhe a seus pensamentos, revelando uma melancolia incomum. A interação com Dona Firmina traz à tona questionamentos sobre sua própria beleza e educação em comparação com outras jovens da sociedade. Aurélia, imersa em sua introspecção, parece prestes a tomar uma decisão importante que moldará seu destino. Em um instante de inspiração, Aurélia decide expressar suas emoções através da música. Utilizando o piano e sua voz poderosa, ela interpreta a epopeia do coração traído, emanando uma intensidade dramática que surpreende Dona Firmina. Aurélia está almoçando com Dona Firmina, sua companheira. Aurélia, que se destaca por sua sobriedade, mas, nesse dia, decide experimentar diversos molhos e condimentos, revelando uma mudança em seus hábitos alimentares. Dona Firmina percebe a mudança no comportamento de Aurélia e suspeita que algo importante aconteceu. Ela acredita que a moça pode ter finalmente se apaixonado. A moça, no entanto, revela que resolveu ser freira, mas de uma forma diferente, buscando penitências e mortificações no próprio mundo em que vivem. Ela menciona que encontrou uma solução para o problema de sua vida e que, em vez de se deixar levar pelo acaso, decidiu controlar seu próprio destino. Em seguida, Aurélia escreve uma carta e entrega a um criado para ser enviada ao Sr. Lemos. Quando o Sr. Lemos chega, eles têm uma conversa que sugere uma relação anterior entre eles, possivelmente relacionada à tutela de Aurélia. Ao fim da entrevista com seu tutor, ela parece demonstrar muita calma e resignação, contrastando com a agitação inicial. Ela toma a decisão de se casar. Ela convoca novamente o seu tutor, o Sr. Lemos, para uma conversa importante sobre seu casamento. Aurélia, de maneira fria e serena, menciona a importância desse assunto para ele e revela que já escolheu o homem com quem deseja se casar. O Sr. Lemos, inicialmente desconfortável e surpreso, ouve as intenções de Aurélia em relação a seu casamento. Aurélia revela um plano para desfazer o casamento planejado entre Adelaide Amaral e outro homem, Dr. Torquato Ribeiro. Ela propõe que o Sr. Lemos intervenha, convencendo o pai de Adelaide a aceitar o Dr. Torquato como genro. Aurélia oferece dinheiro para facilitar esse processo, destacando sua determinação em alcançar seus objetivos. Ela enfatiza que está disposta a usar sua riqueza para assegurar a felicidade desejada. E o Sr. Lemos, inicialmente relutante, acaba concordando em ajudá-la nesse plano. Aurélia também destaca a importância de manter seu nome fora do processo, preferindo a discrição. Existia uma casa próxima ao campo, na Rua do Hospício, que, apesar de sua aparência pobre, destacava-se pela limpeza e cuidado, revelando um contraste entre a escassez de recursos e a presença de objetos luxuosos, indicando uma discrepância entre a vida exterior e doméstica. A descrição minuciosa da mobília da sala e do gabinete, assim como a apresentação dos objetos pessoais do morador, Seixas, evidencia a dualidade em sua vida. Apesar da aparente pobreza da residência, há indícios de pertences refinados e de alta qualidade, sugerindo um padrão de vida diferente do que a casa sugere à primeira vista. Seixas é um homem jovem, nobre e sedutor, que vive momentos de desalinho matutino. Sua irmã, Mariquinhas, desempenha o papel de cuidadora, trazendo-lhe café e charuto. Durante a conversa,
Seixas menciona uma paixão passada por Aurélia, uma mulher que agora está rica devido a uma herança. Nico tem uma outra moça na casa. Ela é irmã de Seixas e de Mariquinha e a todo momento implica com a irmã por causa de seus ciúmes. Mas tais situações são sempre resolvidas pelo carisma do irmão. O Sr. Lemos apresenta-se como Antônio Joaquim Ramos, trazendo uma carta de apresentação. Ele aborda Fernando Seixas com uma proposta de casamento com uma moça rica, oferecendo-lhe vantagens financeiras consideráveis. No entanto, Seixas recusa a proposta, alegando compromissos e princípios éticos. Lemos insiste, usando argumentos materialistas, mas Fernando mantém sua posição, recusando-se a considerar a proposta como um negócio. O Sr. Lemos retorna satisfeito após a exploração do terreno para o casamento de Fernando Rodrigues de Seixas com Aurélia. O velho Lemos é otimista e confia na capacidade humana de detectar e buscar seus interesses. Ele considera impossível que Seixas recuse a fortuna que lhe é oferecida, incluindo uma casa na Rua do Hospício e 60 cruzeiros mensais, juntamente com a perspectiva de um palácio nas Laranjeiras. Lemos reflete sobre como os escritores costumam retratar a estupidez humana em situações dramáticas, mas na vida real ele não acredita que as pessoas rejeitem oportunidades tão favoráveis. Ele acredita que a vida é uma transação constante entre o homem e o mundo, muitas vezes guiada pelo interesse e pela necessidade de dinheiro. O Sr. Lemos está esperando que Seixas, após a recusa inicial, mude de ideia nos próximos dias. Lemos, então, visita Amaral para assegurar o sucesso da primeira negociação, pois, desencantado com Adelaide e os 30.000 cruzeiros, Seixas agora só tem a opção de aceitar a oferta de 100.000 cruzeiros e se vingar. Quando Seixas visita Lemos novamente para aceitar a proposta, ele impõe uma condição: precisa de 20.000 cruzeiros até o dia seguinte. Lemos, surpreso, não pode adiantar esse valor, e Seixas, mantendo sua dignidade, se retira. Contudo, Lemos o chama de volta, sugerindo que o negócio ainda pode ser fechado se ele esperar até o dia seguinte em sua casa. Aurélia, informada sobre a situação, concorda em pagar os 20.000 cruzeiros, mesmo sem saber exatamente por que Seixas os está solicitando. Lemos entrega o dinheiro a Seixas e lhe assegura que o negócio está selado. Aurélia assina uma ordem para o pagamento, e Seixas, apesar de aceitar o dinheiro, revela sua tristeza pela situação em que se encontra. Lemos, caracterizado por sua astúcia e maleabilidade, comemora a conclusão do negócio de maneira brincalhona, deixando Seixas com um sentimento de amargura. Seixas, após a transação, reflete sobre sua situação financeira e pessoal, lamentando sua posição e as escolhas que fez. Mesmo assim, ele vai visitar a casa de Dona Firmina Mascarenhas com o intuito de realizar um encontro com Aurélia Camargo, a quem Lemos, o tutor da moça, prometera em casamento. Ao chegar, Seixas se depara com a presença de Aurélia, uma mulher rica e bela, por quem já fora noivo no passado. O protagonista, inicialmente, não reconhece Aurélia devido à sua mudança de status social. A descrição detalhada da entrada da moça revela sua beleza e elegância. Durante a interação na casa, Seixas é introduzido a Aurélia por Lemos, e a tensão entre eles é palpável. Ele se sente confuso e surpreso ao descobrir que Aurélia é a mulher com quem ele já esteve envolvido. Aurélia, por sua vez, parece manter-se distante e enigmática, enquanto Seixas tenta compreender a situação. Ele se sente meio aturdido diante do reencontro com Aurélia, tem dentro de si uma mistura de elementos de surpresa, encantamento e perplexidade. Ele nota que Aurélia está sendo cortejada por vários pretendentes, mas ela mostra uma certa indiferença em relação ao próximo casamento que o surpreende ainda mais. Ele então expressa seus sentimentos diante da nova realidade, revelando uma mistura de surpresa, melancolia e reflexão sobre o passado. A interação entre Seixas e Aurélia revela uma atmosfera de tensão e intrigas, mas ela parece indiferente à situação. Seixas, apesar de seus sentimentos conflituosos sobre o acordo com Lemos, encontra-se frequentemente com Aurélia. O tratamento afável da moça ameniza as suscetibilidades do rapaz em relação ao acordo de casamento. As conversas entre Seixas e Aurélia giram principalmente em torno de temas superficiais, mas ocasionalmente Seixas tenta expressar seus sentimentos de maneira mais profunda. No entanto, Aurélia parece resistir a demonstrar qualquer sinal de retribuição a essas expressões de afeto. Em uma ocasião, quando Seixas faz alusão ao passado, Aurélia corta o assunto,
afirmando que esse tempo não existe mais para ela. Em uma conversa com Lemos, Seixas questiona as razões pelas quais ele foi escolhido como marido para Aurélia, sem que Lemos o conhecesse anteriormente. Lemos revela que escolheu Seixas para evitar que Aurélia fosse influenciada por pretendentes interessados em sua fortuna. Essa explicação acalma Seixas, que, apesar das dúvidas iniciais, continua suas demonstrações de afeto por Aurélia. Seixas expressa sua pressa em encerrar a situação atual, temendo que a doce ilusão que ele criou em torno do casamento seja dissipada a qualquer momento. Aurélia concorda em se casar com Seixas, e a notícia do casamento surpreende a sociedade. O elegante Alfredo Moreira, um dos pretendentes rejeitados por Aurélia, reage com despeito ao saber da notícia. A cerimônia de casamento ocorre na Casa das Laranjeiras. A escolha dos padrinhos é discutida, e Aurélia insiste que um dos padrinhos seja o Dr. Torquato Ribeiro, causando desconforto a Seixas e Lemos devido à falta de posição social do escolhido. Aurélia também surpreende ao recusar a ideia de realizar o casamento à moda europeia, optando por uma cerimônia noturna mais íntima, seguida por uma pequena reunião. Os preparativos estão em andamento, com Aurélia mostrando grande atenção aos detalhes, inclusive aos aposentos destinados a Seixas na casa. Após a cerimônia, a atmosfera é de felicidade, mas a situação toma um rumo inesperado quando Aurélia decide redigir seu testamento na presença de um tabelião. Este ato contrasta fortemente com a alegria do casamento, adicionando uma nota de tristeza e mistério ao evento. Para piorar ainda mais a situação, Aurélia acaba fechando a chave uma porta para o lado da casa onde estão os aposentos do casal, e refletindo sobre o momento significativo em sua vida. Eis que surge o quarto nupcial de Aurélia e Fernando. O ambiente é descrito com detalhes, destacando a beleza e a brancura do local, ressaltada pelo azul celeste do tapete e pelas cortinas douradas. Há uma lareira que não está acesa, indicando a temperatura amena do clima fluminense. A decoração inclui estatuetas de bronze representando o amor e a castidade, uma cama de pau cetim, e uma lâmpada de gás que proporciona uma luz suave sobre os objetos. Aurélia entra na câmara nupcial usando uma túnica de cetim verde, que realça sua beleza. A descrição detalhada destaca sua figura encantadora, com ênfase nos cabelos negros, na pele rosada e nos detalhes do vestuário. Ela reflete sobre seus sentimentos, expressando desânimo e questionando sua natureza exigente e orgulhosa. Aurélia parece debater-se entre a ideia do amor idealizado e a possibilidade de aceitar uma forma menos pura de felicidade. Quando Fernando chega, há um momento romântico em que ele expressa seu amor por Aurélia. No entanto, a atmosfera muda abruptamente quando Aurélia levanta dúvidas sobre o passado de Fernando, questionando se ele amou outra mulher, especialmente uma mais rica. Essa revelação é seguida por uma reviravolta chocante. Aurélia afirma ter comprado Fernando como marido, exibindo uma obrigação financeira assinada por ele. A moça revela o amargo sentimento que a consome há um ano e expõe o casamento como uma transação, rotulando Fernando como um homem vendido. Fernando, inicialmente atônito, é confrontado com a realidade cruel do casamento e se debate com suas próprias emoções, considerando diversas opções para lidar com a situação. Aurélia, por sua vez, exibe desprezo e ironia, revelando o motivo por trás da escolha de Fernando como marido e lançando palavras cortantes que aprofundam a complexidade do relacionamento entre os dois. Alas de seu marido, toda ela se embebia dos eflúvios de amor, de que ele a repassava com a palavra ardente, o olhar rendido, e o gesto apaixonado. É verdade então que me ama? Pois duvida, Aurélia. E amou-me sempre, desde o primeiro dia que nos vimos. Não lhe disse já? Então nunca amou a outra. Eu lhe juro, Aurélia. Estes lábios nunca tocaram a face de outra mulher, que não fosse a minha mãe. O meu primeiro beijo de amor, guardei-o para minha esposa, para ti. Soerguendo-se para alcançar-lhe a face, não viu Seixas a súbita mutação que se havia operado na fisionomia de sua noiva. Aurélia estava lívida, e a sua beleza, radiante há pouco, se marmorizava. Ou de outra mais rica, disse ela retraindo-se para fugir ao beijo do marido, e afastando com a ponta dos dedos. A voz da moça tomara o timbre cristalino, eco da rispidez e aspereza do sentimento que lhe sublevava o seio, e que parecia ringir-lhe nos lábios como aço. Aurélia. Que significa isto? Representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter esse orgulho, que os melhores atores não nos excederiam. Mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação.
com que nos estamos escarnecendo mutuamente, Senhor. Entretemos na realidade por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é, eu, uma mulher traída, o Senhor, um homem vendido. Vendido, exclamou Seixas ferido dentro da alma. Vendido sim, não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou milionária. Precisava de um marido. Traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado. Comprei-o. Custou-me 100.000 cruzeiros. Foi barato. Não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento. Aurélia proferiu estas palavras desdobrando um papel no qual Seixas reconheceu a obrigação por ele passada ao Lemos. Não se pode exprimir o sarcasmo que salpicava dos lábios da moça, nem a indignação que vazava dessa alma profundamente revolta, no olhar implacável com que ela flagelava o semblante do marido. Seixas, trespassado pelo cruel instinto, arremessado do êxtase da felicidade a esse abismo de humilhação, a princípio ficara atônito. Depois, quando os assomos da irritação vinham sublevando-lhe a alma, recalcou-se esse poderoso sentimento do respeito à mulher, que raro abandona o homem de fina educação. Penetrado da impossibilidade de retribuir o ultraje à senhora a quem havia amado, escutava imóvel, cogitando no que lhe cumpria fazer, se matá-la a ela, matar-se a si, ou matar a ambos. Aurélia, como se lhe adivinhasse o pensamento, esteve por algum tempo afrontando com inexorável desprezo. Agora, meu marido, se quer saber a razão por que o comprei de preferência a qualquer outro, vou dizê-la, e peço que não me interrompa. Deixe-me vazar o que tenho dentro desta alma, e que há um ano a está amargurando e consumindo. A moça apontou a Seixas uma cadeira próxima. Sente-se, meu marido. Com que tom acerbo e excruciante lançou a moça esta frase meu marido, que nos seus lábios ríspidos acerava-se como um dardo ervado de cáustica ironia. Seixas sentou-se. Dominava a estranha fascinação dessa mulher, e ainda mais a situação incrível a que fora arrastado. Assim, começa então a história de Dona Emília Camargo, uma senhora pobre e doente, que vive com sua filha, Emília Lemos. Dona Emília é conhecida como viúva, mas há rumores de que a sua viuvez pode ser resultado do abandono de um amante. A história volta alguns anos no tempo, quando Dona Emília Lemos estava apaixonada por Pedro de Souza Camargo, um estudante de medicina. Pedro pede Emília em casamento, mas o irmão dela, Manuel José Correia Lemos, decide investigar a situação do rapaz. Descobre-se que Pedro é filho natural de um fazendeiro rico, mas não foi reconhecido, o que complica a situação. Manuel José recusa o casamento a menos que Pedro obtenha a permissão ou o reconhecimento do pai. Pedro, temendo a reação do pai, não consegue confessar seu amor e parte para a corte, prometendo voltar em breve. Dona Emília sofre com a ausência, mas se mantém firme na esperança de que Pedro retornará. Durante esse tempo, Pedro envia dinheiro para ajudar na subsistência de Emília e promete revelar o casamento ao pai assim que tiver coragem. Após um ano, as suspeitas do pai de Pedro diminuem, permitindo que ele visite a corte brevemente. Os dois esposos se encontram e se amam intensamente, mas a vida deles é marcada por períodos intercalados de convivência e separação. Emília, ciente dos perigos de revelar o casamento ao pai de Pedro, escolhe uma vida obscura e, por vezes, suspeita. Nasce um filho chamado Emílio, e mais tarde, uma filha chamada Aurélia, em homenagem à mãe de Pedro. 12 anos após o casamento, Pedro é pressionado pelo pai a se casar novamente, mas ele resiste passivamente. Quando a pressão se intensifica, Pedro, incapaz de dizer não ao pai, parte para uma fazenda vizinha, mas acaba indo para um rancho distante. A resistência moral e o conflito interno afetam a saúde de Pedro, levando-o a uma febre cerebral. Ele morre no rancho, distante de sua família. Um tropeiro que estava com Pedro no momento de sua morte levou uma quantia em dinheiro para Emília, que está coberta de luto e lida com a tragédia da perda de seu marido. Após a morte do marido, a viuvez isolou ainda mais Emília, que se via desapegada do mundo. O único vínculo que aprendia a vida era a presença dos filhos, mas ela sentia que não permaneceria muito tempo com eles. A viúva, afligida pela inquietação em relação ao futuro, principalmente ao destino da filha Aurélia, buscava arrimo para a órfã. A relação com os parentes de Emília estava cortada desde seu casamento, e o sogro, Lourenço de Souza Camargo, não acreditava na existência do casamento oculto do filho. Apesar disso, ele enviou a Emília uma esmola de 1.000 cruzeiros, desprovida de palavras de consolo. O irmão de Emília, Emílio,
que poderia ser um amparo natural para a irmã, não estava em condições de cumprir esse papel devido à sua irresolução e falta de habilidade nos negócios. Emília, preocupada com o futuro, tentou encaminhar Emílio para a vida mercantil, mas ele revelou-se incapaz nesse campo. Aurélia, a filha, demonstrou uma inteligência brilhante e habilidade para negócios, auxiliando o irmão em suas tarefas mercantis. Emílio era caixeiro de um corretor, mas Aurélia, na prática, realizava todas as operações financeiras. A saúde de Emílio piora após um banho frio, e Aurélia torna-se sua dedicada cuidadora. A mãe, Emília, preocupada com o desamparo futuro de Aurélia, constantemente a pressiona para se casar. Aurélia, apesar de não ter experimentado o amor, compreende a importância do casamento para o bem-estar da mãe e se submete à busca por um pretendente. Aurélia decide mostrar-se à janela para atrair pretendentes, e logo a notícia de sua beleza se espalha entre os jovens da cidade. Diversos pretendentes começam a cortejá-la, mas ela mantém uma atitude impassível e não se deixa envolver pelos flertes. O tio Lemos, que inicialmente parece interessado, envia-lhe uma carta sugerindo um relacionamento mais íntimo e interessado. Aurélia, chocada, decide buscar refúgio na oração. Mais tarde, um dos pretendentes invade sua rótula, quarto, à noite, mas Aurélia, senhora de si, o convida a entrar e recebe-o junto à mãe. A visita, ao perceber a pureza de Aurélia, logo desiste de suas investidas. Essa situação faz com que os outros pretendentes também desistam, e Aurélia recupera sua tranquilidade. A história destaca a determinação e integridade de Aurélia diante das tentativas de cortejo e exploração de sua beleza. Foi nessa época que Seixas, um homem aristocrático, ouviu falar de Aurélia, uma nova beldade fluminense, mas inicialmente não sente curiosidade em conhecê-la. No entanto, seus amigos organizam uma situação para apresentá-lo a Aurélia, convencendo-o de sua beleza. Seixas, apesar de sua natureza aristocrática, reconhece a beleza de Aurélia, mas sua visão de formosura está ligada à elegância. Aurélia, por sua vez, sente-se intrigada pelo olhar de Seixas, mas, ao relembrar a figura dele, não consegue visualizar claramente sua fisionomia. Seixas, porém, volta a passar por onde Aurélia mora, desta vez sozinho, e os dois têm um encontro mais próximo. Ele expressa seu amor por ela, e Aurélia, emocionada, aceita seu amor. Contudo, quando questionada sobre se o Sr. Seixas a ama, ela responde com surpresa e sutiliza. O relacionamento entre Seixas e Aurélia continua, e eles passam um mês juntos, desfrutando de sua paixão. No entanto, Seixas percebe que seu compromisso com Aurélia é incompatível com suas aspirações sociais e seu amor pela vida elegante. Ele decide romper o noivado, alegando que suas intenções são puras, mas ele precisa esperar por eventos que afetarão sua carreira no próximo ano. A mãe de Aurélia, Dona Emília, ao saber do pedido de casamento de Eduardo Abreu, outro pretendente, fica aliviada e aceita a proposta. No entanto, Aurélia recusa o casamento, afirmando que agora ama Seixas. Dona Emília decide confrontar Seixas sobre suas intenções, e ele alega que precisa esperar antes de poder oferecer a Aurélia um futuro digno dela. Eduardo Abreu é um pretendente rico e respeitável, que, mesmo sendo sisudo e não propenso a aventuras, se junta aos pretendentes de Aurélia, mantendo uma abordagem mais reservada. Além disso, há uma introdução de outro personagem, o jornalista Lemos, que tem um plano para influenciar o destino de Aurélia. Ele observa a interação de Seixas com uma senhora elegante chamada Adelaide e elabora um plano para impedir o casamento de Seixas com Aurélia. Seixas, então, ao se deparar com Adelaide, uma jovem elegante e noiva como ele, vê nela uma oportunidade de escapar do compromisso com Aurélia. Amaral, um amigo de Lemos, facilita a aproximação de Seixas e Adelaide. Ao aceitar a oferta de casamento com um dote generoso de Amaral, Seixas toma uma decisão que o desencadeará uma série de eventos na trama. Dessa forma, Aurélia passa por noites solitárias, pois Fernando raramente aparece e inventa desculpas para justificar sua ausência. Aurélia, consciente da moça que Seixas retirava-lhe seu amor, não contesta e busca afastar o tema desagradável. Ela tem ideias singulares sobre o amor, acreditando não ter direito a ser amada por Seixas, e considera qualquer afeição que receba como uma graça. Aurélia valoriza o amor de Seixas, que a poupou de um casamento de conveniência. Fernando, comprometido com Amaral, decide cortar o elo que ainda o prende a Aurélia. Ele repete suas visitas,
inicialmente fazendo a moça pensar que Seixas voltou a interessar-se por ela, mas logo ela percebe que não é o desejo de vê-la que o motiva. Em uma conversa, Fernando revela suas frustrações e a impossibilidade de conquistar uma posição brilhante para Aurélia, optando por libertar-se dela. Aurélia, apesar de sofrer com a situação, demonstra angélica resignação. Fernando menciona a necessidade de cumprir uma missão neste mundo e o comprometimento com Amaral. Aurélia, com altivez, afirma que sua missão é amá-lo. Fernando alerta sobre a reputação de Aurélia, sugerindo que seria inadequado recebê-lo sem a perspectiva de casamento. Ela, por sua vez, afirma não ter sacrificado nenhum partido e defendido sua afeição. Fernando tenta justificar sua decisão, e Aurélia, apesar de magoada, não cede em suas convicções. Fernando se despede, e Aurélia, ao observá-lo partir, deixa escapar um soluço. No dia seguinte, Dona Emília recebe uma carta de Fernando, indicando o rompimento do casamento. Aurélia, ainda esperançosa, aguarda que ele volte. Torquato Ribeiro, ao saber da situação, passa a frequentar a casa de Dona Emília, relatando a inconstância de Adelaide. Ele não revela seus próprios sentimentos a Aurélia. A dúvida sobre as verdadeiras intenções de Seixas é instigada por uma carta anônima que sugere que ele a abandonou por um dote de 30.000 cruzeiros. Aurélia, apesar de inicialmente resistir à ideia, acredita na veracidade da denúncia. O Lemos, suspeito de ser o autor anônimo, reforça essa suspeita com seus comportamentos. Eduardo Abreu, ao saber da retirada de Seixas, volta para agradecer o apoio de Aurélia, que o recebe com reconhecimento e admiração. Abreu parte para a Europa, levando consigo as ilusões da mocidade, deixando para trás a lembrança de Aurélia. Enquanto isso, Seixas começa a sentir o peso do novo casamento, com despesas crescentes e a preocupação com o futuro financeiro. Ele espera que o tempo resolva sua situação e lhe proporcione uma saída honrosa. Fernando, diante da partida de Abreu e da oportunidade de sua candidatura política, decide realizar uma excursão por Pernambuco às expensas do Estado. Ele adia o casamento com Adelaide, alegando razões de Estado e o recebimento de uma ordem do governo para partir imediatamente, arriscando-se a uma demissão se não obedecesse. Um velho chamado Lourenço Camargo, pai de Pedro Camargo, marido falecido de da mãe de Aurélia, aparece inesperadamente na casa de Dona Emília e Aurélia. O velho observa intensamente Aurélia e, após um momento, revela ser o pai de seu falecido marido. Dona Emília e Aurélia ficam inicialmente assustadas com a presença do homem, pensando que ele poderia ser louco ou embriagado. O velho, visivelmente emocionado, pede para abraçar sua neta. Aurélia, surpresa e tocada pela emoção do velho, aceita o abraço. Lourenço Camargo explica que veio reconciliar-se com sua nora e lamenta a forma como agiu anteriormente. Ele conta a história de uma maleta que pertencia a Pedro Camargo e que, ao abri-la, descobriu objetos pessoais do filho, incluindo fotografias e uma carta que revela que Pedro chegou a considerar suicídio, mas desistiu e pediu perdão do pai. O velho visita Aurélia diariamente durante sua estadia no Rio de Janeiro. Em uma dessas visitas, ele entrega um maço de papel lacrado a Aurélia, contendo uma escritura que ele próprio fez, a ser guardada por ela até que ele a peça de volta. Essa escritura está relacionada aos bens de Pedro Camargo. Lourenço Camargo parte para sua fazenda, deixando instruções para que a casa de Aurélia e Dona Emília seja reformada. Ele envia pedreiros, carapinas e pintores para realizar as melhorias necessárias. No entanto, após sua partida, Dona Emília fica gravemente doente, e Aurélia enfrenta dificuldades financeiras. Com a saúde de Dona Emília debilitada, Aurélia recorre à ajuda do Dr. Torquato Ribeiro, que lhe empresta dinheiro para enfrentar as despesas. Aurélia mantém a esperança de receber os socorros solicitados ao avô, mas, até o momento, não obteve resposta. Lourenço Camargo retornou à sua fazenda e enfrentou problemas com parentes intrusos que tinham informações equivocadas sobre seu testamento. O confronto resulta em uma explosão de cólera por parte de Camargo, que, posteriormente, sofre um ataque paralisante. Ele falece após lutar contra o estado crítico por alguns meses. Aurélia fica órfã, e Dona Emília também falece, deixando Aurélia em uma situação difícil. O Dr. Torquato Ribeiro, que apoiou Aurélia durante esses momentos difíceis, contribui para que ela seja acolhida na casa de Dona Firmina Mascarenhas. Aurélia está em total isolamento,
em meio à ausência de outros membros da família e à falta de apoio de pessoas como Lemos. Sem mais o que fazer, Aurélia aceita a companhia de Dona Firmina após o luto pela morte de sua mãe, Dona Emília. Passados 8 dias de luto, Aurélia anuncia seus serviços como professora ou mestra através de um anúncio no jornal, mas não obtém propostas sérias. Um negociante, correspondente do falecido Lourenço Camargo, a procura para informar sobre a morte do fazendeiro e solicitar um papel que lhe havia deixado para Aurélia. O papel contém o testamento de Lourenço Camargo, reconhecendo Pedro Camargo como seu filho legítimo e instituindo Aurélia como sua única herdeira. Com a divulgação da herança, parentes distantes, incluindo Lemos e sua família, aparecem para se aproximar da recém-rica Aurélia. O Dr. Torquato Ribeiro, que ajudou Aurélia durante a doença de sua mãe, continua a apoiá-la nos negócios e na tutela. Aurélia paga as dívidas da mãe, recompensa os serviços prestados por pessoas pobres da vizinhança e assume uma postura firme diante da sociedade. Aurélia revela sua intenção de utilizar sua riqueza como uma arma para desafiar a sociedade corrupta e vingar os sentimentos nobres escarnecidos. Ela se prepara para essa luta, e sua entrada na sociedade é marcada por um domínio imediato e pela manipulação de pretendentes matrimoniais. Seu desdém recai principalmente sobre aqueles que a cortejam apenas pelo dinheiro. Após 6 meses de luto, Aurélia aparece na sociedade, deslumbrando a todos com sua beleza e provocando a cobiça daqueles que buscam sua fortuna. Ela revela uma atitude ácida em relação à sociedade e mantém sua postura firme, enquanto também respeita a nobreza de alma onde a encontra. Aurélia faz alusão a um casamento de maior preço, referindo-se ao seu antigo amante, Fernando Seixas, que havia desprezado quando era pobre. Eduardo Abreu retorna da Europa empobrecido, e o Dr. Torquato Ribeiro demonstra um interesse crescente por Aurélia. Ela então revela sua intenção de casar-se como parte de seu projeto, mas acaba entanado nos salões da sociedade como uma mulher rica e influente. De volta ao momento presente, ainda na câmara nupcial onde Fernando Seixas e Aurélia estão após o casamento, ele, obedecendo a Aurélia, senta-se em estado de estupefação enquanto ela se coloca em frente a ele. Aurélia começa a falar sobre seu amor por Fernando desde o primeiro momento em que o encontrou, expressando sua adoração por ele. No entanto, ela revela que o amor não foi recíproco e que Fernando, mais tarde, transferiu sua afeição para outra mulher, Adelaide, não por amor, mas pelo dote modesto que ela trazia. Aurélia acusa Fernando de tê-la rebaixado e despedaçado seu ídolo interior ao escolher casar-se por interesse financeiro. Ela revela sua intenção de mostrar a Fernando que ela agora possui riqueza e poder, retribuindo-lhe os 20.000 cruzeiros que já havia recebido e completando o pagamento total do preço de seu casamento com um cheque de 80.000 cruzeiros. Fernando, inicialmente estático, finalmente responde, afirmando que não ama Aurélia e que ela destruiu qualquer resquício de amor que existia entre eles. Ele aceita o cheque como pagamento final do mercado que foi feito. Aurélia, irritada pela aparente insensibilidade de Fernando, tenta desafiá-lo, sugerindo que ele amava sinceramente e não se casou por interesse. No entanto, a resposta fria de Fernando confirma que ele vendeu-se por dinheiro e agora é apenas o marido de Aurélia, nada mais. Aurélia, constrangida e chocada, entrega a Fernando o cheque e ele guarda o papel em seu bolso. Fernando oferece-se para fornecer um recibo, mas Aurélia recusa. Aurélia, emocionalmente abalada, refugia-se em outro canto do sofá, repelindo a presença de seu novo marido. Por fim, Aurélia, em um misto de desespero e repulsão, pede para que Fernando a deixe, o que ele faz, deixando-a sozinha, abismada com a realidade do casamento. Seixas encontra-se em um estado de choque após a crise emocional provocada por Aurélia. Ele entra em seu quarto e, em um estado de desespero, busca distração nos objetos de luxo à sua volta. Ao contemplar o toucador com seus itens refinados, ele é momentaneamente transportado para um mundo de elegância e materialismo que o atrai. Mas a luta interna é para recuperar o equilíbrio após a revelação da verdade sobre Aurélia. Ele percorre o quarto, tentando encontrar algo que o conecte à sua existência anterior à crise. Ele pensa em sua relação com elegância e refinamento, elementos que antes eram fonte de prazer, mas que agora parecem estranhos e desagradáveis. Seixas, em meio às suas reflexões, revela uma intensa admiração pela intensidade do amor de Aurélia, mesmo que tenha sido humilhado por ela. Ele reconhece a beleza feroz dessa paixão,
mesmo que não a compreenda totalmente. Seixas revisita suas concepções sobre o amor e lamenta a perda de Aurélia, reconhecendo que, após conhecê-la, não poderá amar outra pessoa. Ele percebe o contraste entre a sua crise emocional e a serenidade da natureza ao amanhecer. Ele encontra algum alívio ao contemplar a calma da noite e do jardim ao redor. Ele reflete sobre a sua artificialidade devido à sua vida na sociedade. Depois de passar por uma série de emoções, ele decide agir. Ele se veste com roupas mais modestas, guarda objetos de valor e, ao ouvir um ruído externo, interage com um mascate para comprar itens simples. Essa passa a ser então a sua tentativa de se reconectar com uma realidade mais simples e comum. Fernando é chamado para o almoço por Aurélia, indicando que a vida continua a seguir seu curso. Aurélia e Dona Firmina estão na sala, prestes a fazer uma refeição. A mesa está ricamente decorada com cristais, porcelana e frutas. O almoço é descrito como um banquete, não pela quantidade, mas pela variedade e delicadeza das iguarias. A cena é iluminada pela luz do dia que entra pelas janelas abertas para o jardim, trazendo consigo a fragrância das flores e o canto dos canários de um viveiro elegante. Aurélia, vestida em um roupão de linho branco, está radiante de beleza e risos. Fernando entra na sala e, ao se dirigir à esposa para cumprimentá-la, percebe uma mudança em seu semblante. Aurélia, ao cumprimentá-lo, revela frieza e desprezo, surpreendendo Fernando. A cena do cumprimento é constrangedora para ele. Durante o almoço, a atmosfera inicial de felicidade aparente é quebrada por diálogos irônicos e tensões não percebidas pelos estranhos. Aurélia, mesmo sorrindo e participando da conversa, deixa transparecer um tom de sarcasmo em suas palavras. Dona Firmina, uma espectadora, nota a mudança no comportamento de Aurélia. Após o almoço, Fernando e Aurélia se retiram para uma saleta de conversa, onde a tensão entre eles se mantém. Aurélia demonstra desinteresse nas notícias dos jornais e, ao observar charutos, faz comentários sobre a emancipação das mulheres. A conversa gira em torno de temas variados, e Aurélia, em alguns momentos, deixa escapar seu descontentamento, enquanto Fernando tenta manter a normalidade. Aurélia busca distrações na sala, folheando livros de música e brincando com objetos. Ela nota que Fernando está olhando fotografias de celebridades europeias em um álbum. A conversa sobre celebridades se transforma em uma discussão leve sobre literatura e biografias. O tempo vai passando, e logo, uma criada anuncia que o lanche está pronto. Aurélia e Fernando se preparam para a próxima refeição, mas a tensão e a desconfortável situação conjugal persistem, evidenciadas pelo sorriso brejeiro do criado ao testemunhar a interação entre os dois. Não tenho a menor disposição, disse Fernando obedecendo ao gesto de Aurélia e sentando-se à mesa. Ora, disse a moça com volubilidade, para provar frutas e doces não é preciso ter fome, faça como os passarinhos. O que prefere? Um figo, uma pera ou um abacaxi? É preciso que eu tome alguma coisa? Perguntou Fernando com seriedade. É indispensável. Nesse caso tomarei um figo. Aqui tem um figo e uma pera. É apenas um casal. Seixas inclinou a cabeça, colocou o prato diante de si e comeu as duas frutas, pausado e friamente, como um homem que exerce uma ação mecânica. Nada em sua fisionomia revelava a sensação agradável ao paladar. Aurélia, que esmagava entre os lábios purpurinos bagos de uva moscatel, seguia com os olhos os movimentos automáticos de Fernando, e se não adivinhava, confusamente pressentia o motivo que atuava sobre seu marido. Ergueu-se então da mesa, e saindo fora, à beirada da casa, onde já fazia sombra, divertiu-se em dar de comer aos canários e sabiás, que festejaram sua chegada com uma brilhante abertura de trinados e gorjeios. Pensava Aurélia que sua presença porventura acanhava o marido, e buscava aquele pretexto para arredar-se um instante e deixá-lo mais livre de cerimônias. Desvaneceu-se porém essa ideia do seu espírito, quando espiando pela fresta da janela, viu Seixas imóvel, com os olhos fitos na parede fronteira, e completamente absorto. Depois do lanche, Aurélia convidou o marido para darem uma volta pelo jardim, mas havia senhoras nas janelas da vizinhança, e a moça não quis expor-se aos olhares curiosos. Ela não era noiva feliz e amada, mas as outras a supunham, e tanto bastava para que seu pudor arrecatasse as vistas dos estranhos. Voltaram pois à saleta. Aí andaram a borboletear de um a outro assunto, mas apesar do desejo que tinham de prolongar a conversação, ou talvez por essa mesma preocupação que os distraía,
Não encontraram tema para divagar. Afinal recaíram nas fotografias. Desta vez foi o álbum dos conhecidos que forneceu matéria. Em um dos primeiros cartões figurava o Lemos, cuja aparição coincidiu com esta observação de Aurélia. O álbum das pessoas de minha amizade, eu guardo comigo. Estes são álbuns de sala, tabuletas semelhantes às que têm os fotógrafos na porta, mas não apresentam de certo as antíteses curiosas das tabuletas. Os tais senhores parece que o fazem de propósito. Não há mais perfeita democracia. Seixas, emérito conhecedor da Rua do Ouvidor, começou a especificar alguns dos contrastes de que se recordava. Abstemo-nos, porém, de reproduzir suas observações, que ressentiam-se de singular mordacidade. Esse tom cáustico não era natural a Mancebo, cuja índole benévola e afável nunca passava de uns toques de fria ironia. Ele próprio já notara em si essa alteração de seu caráter, e achava um sainete especial em saturar-se do fel que tinha no coração. Ao cabo de algum tempo notou Fernando que Aurélia erguia frequentemente os olhos para a pêndula, e disfarçou, porque ele também interrogava a miúde furtivamente o mostrador, ansioso de ver escoar-se o dia. Uma vez os olhos de ambos encontraram-se, quando buscavam a pêndula. Aurélia corou de leve. Cuidei que fosse mais cedo, disse ela. Como passa rapidamente o tempo, exclamou Fernando. Quase 3 horas. Ainda falta muito. São apenas 2:15. Ah, é verdade. Talvez esteja atrasado, observou Aurélia. Consulte seu relógio. Havia uma diferença de 1,5 minutos entre o relógio de Seixas e a pêndula da sala. Foi o pretexto para consumir o resto do tempo. Aurélia quis acertar a pêndula. Aproveitou a ocasião para dar-lhe corda, depois do que veio uma discussão acerca da conveniência de mudá-la para outro consolo. Já 3 horas? Exclamou afinal a moça. É tempo de vestirmos-nos para o jantar. Até logo. Aurélia fez um gracioso aceno de fronte ao marido e desapareceu pela porta, que dava para o seu toucador. Quando ela entrou nesse aposento e fechou a porta sobre si, não teve tempo de desatar o corpinho do vestido. Meteu as mãos pelulhosas e magoando os dedos mimosos nos colchetes, despedaçou a orelha para não sufocar. O coração que ela recalcara por tanto tempo sublevava-se afinal, e estalava nos soluços que lhe dilaceravam o seio. De seu lado Fernando, ao ficar só, respirava, como um homem que repousa de uma tarefa laboriosa e fatigante. Ele desejaria sair daquele teto, perder de vista a casa, ir bem longe daí para gozar desses momentos de solidão e recuperar durante uma hora sua liberdade. Mas um passeio, e ainda mais solitário, não era conveniente no dia seguinte ao de um casamento de amor. O criado pediu licença para entrar. O senhor precisa de mim? Não, obrigado. A que horas janta-se? Às 5. Se o senhor não der outra ordem. Bem, o senhor não sai a passeio depois de jantar? De carro ou a cavalo? Não. Sei que não é próprio logo nos primeiros dias do casamento, mas foram as ordens do que recebi, que nada faltasse ao senhor. Quem as deu? A senhora. Este cuidado que em outra circunstância lhe causaria íntimo prazer, em sua posição humilhava-o. Sentia a influência da tutela que pesava sobre ele, e o reduzia à condição de um pupilo nupcial, senão coisa pior. Mas estava resignado às duras provações da situação, a que seu erro submetera. Ainda nessa ocasião, Seixas revelou uma nova alteração em sua índole, ou pelo menos em seus hábitos. Ele tinha essa flor da ingênua elegância, que não se alimenta da vaidade de ser admirada, mas da satisfação íntima. Vestir-se era para ele outrora um prazer. O contato de um novo traje causava-lhe uma sensação deliciosa, como a de um banho frio em hora de calma. Nesse dia, porém, quando os guarda-roupas e cômodos regurgitavam, limitou-se ele apenas a reparar algum leve desarranjo, e dar ao traje da manhã uma feição de novidade pela mudança de uma gravata. Quando entrou na saleta de conversa, já ali estava Dona Firmina, e Aurélia não se demorou. A moça trajava de verde. Ela tinha dessas audácias só permitidas às mulheres realmente belas, de afrontar a monotonia de uma cor. Seu lindo rosto, o colo harmonioso e os braços torneados, desabrochavam dessa folhagem de seda, como lírios d'água levemente rosados pelos rubores da manhã. Quando a porta abriu-se para dar-lhe passagem, Seixas cuidou que assistia à metamorfose da ninfa transformada em loto. Mas logo depois, admirando a graça que se desprendia dessa peregrina gentileza como a irradiação de um astro, pareceu-lhe antes que a flor tomava as formas da mulher e animava-se ao sopro divino. Dona Firmina trouxera da rua muitas novidades. Recomendações de umas amigas de Aurélia, 1000 inquirições de outras acerca do casamento,
elogios dos noivos, e toda outra bagagem de agradáveis banalidades, que na máxima parte compõe a vida nas grandes cidades. Com esta provisão encarregou-se ela de preencher a meia hora que faltava para o jantar. É voz geral, que não se podia escolher um par mais perfeito, disse a viúva a modo de resumo. Já vê que nos casamos por unânime aclamação dos povos, observou Aurélia sorrindo-se para o marido. Nada nos falta para sermos felizes. Mais do que eu sou, não é possível, tornou Seixas. Esta primazia me pertence, e não lhe a cederei. Dona Firmina aplaudiu essa contestação que revelava os extremos de amor dos noivos um pelo outro. O jantar correu como o almoço. Aurélia isenta deleio, ou antes opressão, que a tolhia quando se achava só com o marido recobrava na presença de Dona Firmina e dos criados a sua feiticeira volubilidade, na qual um observador calmo notaria certa irritabilidade nervosa, habilmente encoberta com a galanteria do gesto e a graça do sorriso. Seixas não se demoveu da sobriedade que havia guardado pela manhã, senão para ceder aos desejos da mulher, a qual por mais de uma vez exerceu essa tirania feminina, que à semelhança de certas realezas, compraz-se com as minúcias. Ao levantarem-se da mesa, Fernando dirigiu-se à porta do jardim e esperava divagando os olhos pelo arvoredo, que desse destino ao resto da tarde. Aurélia aproximou-se enquanto Dona Firmina estava ocupada em arranjar a cauda de seu vestido nisgado, moda que ainda se não pudera habituar. Que bela tarde! Exclamou a moça ao lado do marido. Logo sombreando a voz disse-lhe quase ao ouvido, com tom rápido e incisivo: ofereça-me o braço. Depois, prolongando a exclamação, continuou mostrando no horizonte uns arrebóis encantadores, em que os mais finos matizes se cambiavam sobre a nívea polpa de um grande cerro que de repente incendiou-se como um rosicler de fogo. Veja, até o céu está festejando a nossa aventura. Quem já teve desses fogos de artifícios que o sol preparou para obsequiar-nos? É pena que não possamos. Que eu possa gozar da festa mais de perto, para melhor apreciá-la. Aurélia voltou-se rapidamente para fitar no semblante do marido um frio olhar de interrogação, mas Fernando contemplava as gradações da luz no ocaso, e só voltou-se para oferecer o braço à mulher, conforme a recomendação que recebera. Fê-lo, porém, mas com gesto, pois as palavras apenas murmuradas mal se ouviram. Acenda seu charuto, disse a moça vendo que ele esquecia-se desse pormenor, apesar de lhe ter o criado oferecido fogo. Aurélia conduziu o marido a um caramanchã que havia no meio da chácara, e cuja espessa ramada os escondia às vistas de Dona Firmina, e do jardineiro e o telã que andavam na lide costumada. Seixas tinha umas tinturas de orquídeas e parasitas que havia colhido um verão em Petrópolis, no tempo em que a cultura e o estudo desses dois gêneros de plantas esteve na moda, e para alguns degenerou em mania. Como um dos leões fluminenses, estava ele na obrigação de sujeitar-se a esse novo capricho da soberana, e cumpria-lhe habilitar-se para em uma reunião nomear por sua designação científica a flor da moda que ornava uma gruta de jardim ou um vaso de sala. Justamente embaixo do caramanchão havia uma bela coleção de orquídeas, que o jardineiro ali guardara do sol. Fernando aproveitou-se do tema, para fazer mostra dos seus conhecimentos botânicos. Aurélia ouviu com atenção, só quando o marido parecia ter esgotado o assunto, foi que ela encartou com reflexão. Como todo mundo, eu sempre fui muito apaixonada de flores, mas houve um tempo em que não as pude suportar. Foi quando se lembraram de ensinar-me botânica. Quer isto dizer que tive a infelicidade de aborrecê-la com a minha conversa? Eis o que é a prevenção. Consegui reconciliar-me com a botânica. Não há melhor calmante. Já estava escuro quando Aurélia se recolheu do jardim pelo braço do marido. Dona Firmina os esperava na saleta já esclarecida com um doce crepúsculo artificial coado pelo cristal fosco dos globos. A viúva sentara-se à mesa do centro para devorar os folhetins dos jornais, e teve a discrição de voltar as costas para o sofá onde se tinham acomodado os noivos. Aurélia, fatigada da comédia que representara durante o dia, recostara-se à almofada, e cerrando as pálpebras engolfou-se em seus pensamentos. Fernando respeitou essa meditação, tanto mais quanto seu espírito cedia também a uma irresistível preocupação. A noite causara-lhe um indefinível desassossego, que mais crescia agora com a aproximação da hora de recolher. Não sabia de que se receava, era uma coisa vaga, informe, ignota, que o enchia de pavor. Assim, cada um em seu canto de sofá, separados ainda mais pela completa alienação do que pelo espaço que entre ambos mediava, ela absorta, ele agitado, passaram esse primeiro serão de sua vida conjugal. Dona Firmina, às vezes,
em algum ponto menos interessante do folhetim, aplicava o ouvido, e aquele silêncio suspeito a fazia sorrir pensando nos abraços e beijos furtivos que surpreenderia, se de repente se voltasse para o sofá. Com discreta malícia, a pretexto de procurar o lenço, fazia menção de voltar-se para gozar do prazer de assustar os dois pombinhos. Então percebi um leve rumor, cuidando que eles se afastavam, quando ao contrário fingiam ocupar-se um do outro, para não traírem sua mútua indiferença. Pelo meio da noite Aurélia saiu da sala. Depois de uma pequena ausência durante a qual ouviu-se algum rumor, ela voltou a ocupar seu lugar no canto do sofá. Afinal a pêndula marcou 10 horas. Dona Firmina dobrou seus jornais e despediu-se. Aurélia acompanhou-a lentamente como para certificar-se de que se afastava. Depois do que cerrou a porta, deu 2 voltas pela sala e caminhou para o marido. Seixas viu aproximar-se pela estranha expressão que animava o rosto da moça. Era um sarcasmo cruel e lascivo que transluzia com o fulgor satânico da fisionomia e gesto dessa mulher. Só faltava-lhe a coroa de pâmpanos sobre as tranças esparsas e o terço na destra. Em face do marido, porém, essa febre aplacou-se como por encanto, e surgiu outra vez do corpo da bacante em delírio a virgem casta e melindrosa. Aurélia tinha na mão 2 objetos semelhantes, envoltos, um em papel branco, outro em papel de cor. Ofereceu o primeiro a Seixas, mas retraiu-se substituindo aquele por outro. Esta é a minha, disse guardando o invólucro de papel branco. Enquanto Seixas olhava o objeto que recebera, sem compreender o que isto significava, Aurélia fez-lhe com a cabeça uma saudação. Boa noite. E retirou-se. Seixas mostra-se alterado ao encontrar uma chave entregue por Aurélia, que abre uma porta para um aposento diferente no qual ela havia estado. Ele percebe uma alcova mobiliada como quarto de solteiro. Seixas, perturbado, questiona as intenções de Aurélia e sofre com a situação. Os dias seguintes mostram a rotina do casal, com Seixas sendo assíduo ao trabalho na repartição. Os colegas notam uma mudança em sua postura, atribuindo à riqueza. Seixas, por sua vez, mantém-se focado e grave, dedicando-se ao emprego. Aurélia, por vezes, o ridiculariza por sua atenção ao trabalho. A relação entre os dois continua tensa, com Seixas tentando manter uma postura paciente e indiferente às provocações de Aurélia. A moça, por sua vez, continua a usar palavras ácidas para ferir seu marido. A presença de Dona Firmina e as visitas amenizam a situação temporariamente. Aurélia mostra desdém pela conduta modesta de Seixas, expressando insatisfação com seu modo de vida. Seixas, por sua vez, tenta manter a dignidade, justificando suas escolhas. A comunicação entre eles é repleta de sarcasmo e ironia. Após quase um mês de casados, eles evitam mencionar-se pelo nome e utilizam a terceira pessoa ao se dirigirem um ao outro. O comportamento de Seixas, agora mais sóbrio e centrado, contrasta com a facerice que apresentava antes do casamento. A elegância de Seixas permanece, mas agora reflete uma masculinidade mais madura. Aurélia observa que Seixas não utiliza nenhum dos objetos do enxoval que ela ofereceu, além de perceber que ele é reputado como avarento. Aurélia decide verificar por conta própria a reputação de Seixas quanto à avareza, ordenando que a mucama distribua entre as outras criadas objetos e roupas que ela julgava serem usados pelo marido. A mucama comenta sobre a suposta avareza de Seixas, mencionando que ele traz tudo fechado, até o sabonete. Aurélia, ao mesmo tempo curiosa e incomodada, decide investigar mais a fundo essa reputação atribuída a Seixas. Aurélia, depois do almoço, decide realizar seu intento de visitar a parte da casa que não frequentava desde o casamento. Ela recorda os momentos encantadores que passou preparando esses aposentos para o homem a quem se uniria. Apesar de agora considerar a união um divórcio moral, Aurélia experimenta uma mistura de emoções, desde a vingança até momentos de ilusão e sonho. Ao revisitar o quarto, Aurélia percebe que seus objetos pessoais foram removidos, como se nunca tivessem sido usados. Ela estranha essa atitude de Seixas e conclui que há um plano ou ideia fixa por trás disso. Aurélia, ao examinar seus pertences guardados, nota que tudo está intacto e bem arrumado, o que a deixa ainda mais intrigada. Durante uma conversa posterior com Seixas no jardim, eles discutem sobre as questões do casamento, incluindo a posse de bens e comportamento social. Seixas, ironicamente, afirma que vendeu Aurélia a um marido, mas não sua alma ou caráter. Aurélia, por sua vez,
expressa o desejo de reviver as características que admirava nele antes do casamento. A discussão entre Aurélia e Seixas revela as tensões e diferenças de perspectiva entre os dois, com ambos usando a ironia como forma de comunicação. No final, Seixas tenta amenizar a situação, mas Aurélia não responde e se retira para o toucador, marcando um momento de conflito no relacionamento deles. Seixas escreve uma carta ao seu chefe justificando sua ausência com um motivo sério, enquanto Aurélia examina o tempo na sala. A moça está indecisa sobre adiar ou não suas visitas. Após o almoço, Aurélia ainda não decide, e Seixas percebe que ela está tentando contrariá-lo, resignando-se a perder o dia. Finalmente, ela decide jantar mais cedo e sair às 5 horas. Aurélia veste um vestido elegante e, ao sair de casa, chama a atenção de todos com sua beleza. Durante as visitas, as atenções são voltadas para ela, e Seixas sente-se como um acessório, obscurecido pela presença deslumbrante de Aurélia. Em uma das visitas, Lísia Soares, uma amiga íntima de Aurélia, tenta provocar, mencionando um comentário anterior sobre o valor de Alfredo Moreira. Aurélia responde de maneira enigmática, provocando risos. Mais tarde, quando Aurélia e Seixas estão sozinhos no carro, Seixas expressa sua preocupação com a mudança de comportamento de Aurélia e pergunta se ela pretende fazer escândalo. Aurélia responde de forma evasiva e desdenhosa, afirmando que tem o direito de agir como quiser e que Seixas não tem esse direito. A discussão continua quando chegam em casa, com Seixas tentando entender as intenções de Aurélia. Por fim, ela se queixa de fadiga ao chegar em casa, e Seixas refletindo sobre as palavras enigmáticas de Aurélia e uma ideia perturbadora que o assalta. Ele decide investigar, chegando à porta da câmara nupcial, onde vê a Aurélia deitada em um divã, imóvel e pálida, com uma expressão assustadora. Após a cena intensa com Seixas na noite de casamento, Aurélia passa a noite prostrada, em um estado de torpor intenso, incapaz de discernir claramente a causa de seu sofrimento. Ao acordar, ela percebe a realidade da situação e, ao longo do tempo, experimenta uma série de emoções intensas, incluindo raiva, desespero e a busca por vingança. Ela, inicialmente, buscava demonstrar a grandeza de seu amor por Seixas ao se casar com ele, mesmo sem amá-lo. No entanto, a descoberta da verdadeira natureza de Seixas e as palavras cruéis que ele profere levam Aurélia a uma reviravolta emocional. Seu desejo inicial de exaltar seu amor se transforma em um ímpeto de vingança contra o homem que a desiludiu. A oferta de divórcio por parte de Aurélia indica uma mudança significativa em sua atitude. Ela reconhece a infelicidade mútua e propõe uma solução para aliviar o fardo de ambos. Seixas, surpreso com a proposta, parece aceitar a decisão de Aurélia, e ela fica aguardando sua resposta. Seixas, surpreso e agitado pela proposição da moça, refletiu por um momento. O resultado dessa reflexão foi aproximar-se da mulher, ocupada nesse momento a ver os peixinhos vermelhos do tanque fervilharem a tuna d'água para devorar os bocados de um jambu com que ela os tentava. Estes peixes agora divertem, disse Fernando. Se amanhã aborrecem, mandará que os deitem fora, e que os deixem morrer à fome. A moça ergueu para o marido os olhos cheios de surpresa. Talvez nunca lhe acontecesse refletir sobre este problema social, continuou Fernando. O senhor tem o direito de despedir o cativo, quando lhe aprouver. Creio que ninguém porá isso em dúvida, respondeu Aurélia. Então entende que depois de privar-se um homem de sua liberdade, de o rebaixar ante a própria consciência, de o haver transformado em um instrumento, é lícito, a pretexto de alforria, abandonar essa criatura a quem sequestraram da sociedade. Eu penso o contrário. Mas que relação tem isso toda? A senhora fez-me seu marido. Desde que impôs-me esse destino, sacrificou meu futuro. Não tenho direito de negar-me o que paguei tão caro, pois paguei o preço de minha liberdade. Essa liberdade, eu a restituo, e pode restituir-me com ela o que perdi alienando-a. Receia talvez o escândalo que produzirá o divórcio. Não há necessidade de publicarmos nossa resolução. Podemos viver inteiramente estranhos um ao outro na mesma cidade, e até na mesma casa. Se for preciso, temos o pretexto das viagens por moléstia, da mudança de clima, do passeio à Europa. A senhora fará o que for de sua vontade. A minha obrigação é obedecer-lhe, como seu servo, contanto que não lhe falte com o marido que a senhora comprou. Aurélia fitou no semblante de Seixas um olhar soberano. Acredita que eu possa mudar de sentimentos para com o senhor? Não tenha esse receio. Se eu não estivesse convencido que o amor entre nós é impossível,
não estaria aqui neste momento. Estranho sorriso iluminou a fronte de Aurélia, que vibrou com um gesto de sublime altivez. Qual é então o motivo por que não aceito o que lhe ofereço? O que a senhora me oferece custou-lhe 100.000 cruzeiros, e receber esmolas desse valor é roubar ao pródigo que as deita fora. Como quiser, disse Aurélia desdenhosamente. O senhor pensar de certo que sua presença me incomoda, e por isso lhe sorri a ideia de impô-la como uma contrariedade. Engana-se. Pode ficar. Não era para mim, mas para si mesmo que oferecia-lhe a separação. Rejeita, melhor. Não poderá queixar-se pelo que vem a acontecer. Apesar da recusa de Seixas, suas relações com Aurélia tornaram-se desde aquela tarde mais esquivas. A moça já não caprichava como nas primeiras semanas em passar a maior parte do tempo na companhia do marido. Este de seu lado, receando tornar-se importuno, conservava-se arredio enquanto a mulher não manifestava o desejo de tê-lo perto de si. Dias houve em que não se viram. Seixas saía muito cedo para a repartição. Aurélia ia jantar com alguma amiga. Só no outro dia às 4 horas da tarde se encontravam de novo. Essas tardes em que Fernando ficava sozinho em casa, pois Dona Firmina acompanhava Aurélia, ele as aproveitava para ir ver a mãe, que ainda habitava na mesma casa da Rua do Hospício. E citava reparo entre os conhecidos de Dona Camila, que o filho deixasse na vida obscura e necessitada, em vez de chamá-la para sua companhia, ou pelo menos de ajudá-la a passar com outro decência e abastança. Dona Camila não se queixava, mas apesar de seus extremos por aquele filho, e da abnegação de sua ternura, tinha estranhado consigo, que Fernando depois de casado, não pensasse em dar às irmãs uma lembrança qualquer. Muito raras vezes aparecia Fernando em casa da mãe, e de passagem. Nisso não reparava Dona Camila, embora lamentasse que a posição do filho e seus deveres sociais não lhe permitissem possuí-lo por mais tempo. Mariquinhas a princípio citava a mãe para irem à casa de Seixas nas Laranjeiras e até para lá passarem um dia. A mãe, desabituada à sociedade, receava-se da crítica de Aurélia. Todavia essa razão não a demoveria se Fernando insistisse. Porém ele ao contrário fez-se desentendido e desconversou aos primeiros rodeios da irmã. Não passou despercebida a Aurélia essa esquivança da família do marido. Uma tarde em que Seixas recebeu à sua vista um bilhete de Nicota, ela o interpelou. Sua família depois da noite de nosso casamento nunca mais voltou a esta casa. Será por meu respeito? Não. O culpado sou eu que nunca lhes falei nisso. E por quê? Julgam-me feliz. Não quero roubar-lhes essa doce ilusão. Aqueles que nos visitam e que frequentamos não andam iludidos. São indiferentes. Olhos de mãe leiam na alma do filho como em livro aberto. Aquilo que não veem, adivinham. Quer fazer uma aposta sobre? Sou capaz de enganá-la como tenho enganado a todos. É possível. Ela não é sua mãe. O bilhete de Nicota comunicava a Fernando o dia que fora marcado para seu casamento, o qual celebrou-se na seguinte semana, em um sábado conforme uso geral. Seixas ocultou da mulher essa particularidade. Na tarde em que devia ter lugar o casamento, saiu de casa a pretexto de fazer uma visita a um ministro, e assistiu à cerimônia. Levara à irmã uma joia, mas de valor insignificante para sua riqueza. Essa mesquinheza junta às circunstâncias de apresentar-se a pé, fizeram suspeitar as pessoas presentes que a imprevista opulência abalara o caráter de Seixas a ponto de transformá-la de perdulário que era, em refinado avarento. Outro casamento efetuou-se por esse tempo. Foi o do Dr. Torquato Ribeiro com Adelaide Amaral. Dias antes, o noivo recebeu por intermédio de Lemos um recado de Aurélia, que pedia-lhe o seu recibo de 50 cruzeiros, pois chegara a ocasião de pagá-lo. Foi Ribeiros Laranjeiras, cogitando na surpresa que a moça lhe preparava. Aqui tenho o que lhe devo. As 3 cifras são o presente de Adelaide. Ribeiro abriu o papel. Era uma letra ao portador de 50.000 cruzeiros passada pelo Banco do Brasil. Ele fez um gesto de recusa. A moça atalhou-o. Não tenho direito de rejeitar. Foi o preço da minha felicidade. Meu tio garantiu ao Amaral que o senhor possuía este dinheiro, sem o que ele não consentiria em desfazer o casamento da filha com Fernando. E este não seria meu marido. Como lhe havemos de pagar nunca tamanho benefício? Disse o moço comovido. Sendo feliz, respondeu Aurélia. Basta-me ser tanto como a senhora. Como eu. Sim. Não é tão feliz? Muito. Como não pode imaginar. Aurélia serviu de madrinha a Adelaide, e Seixas foi obrigado a assistir a esse casamento, que desdobrava-lhe por assim dizer diante dos olhos um passado a que ele em vão tentava subtrair-se. Ali estavam juntas, diante do altar, 2 mulheres a quem ele traíra sucessivamente, e não arrebatado da paixão,
mas seduzido pelo interesse. Quando absorto em suas cogitações, abandonava-se à melancolia daquelas reminiscências. Aurélia, que se aproximava, murmurou-lhe ao ouvido: mostre-se alegre. Quero que todos, mas principalmente esta mulher, acreditem que sou feliz e muito. O senhor deve-me ao menos esta ridícula satisfação em troca do que roubou-me. Tomando o braço de Seixas, e reclinando-se com esse voluptuoso orgulho da mulher que se rende a um imenso amor, dirigiu-se à porta da igreja onde a esperava o seu carro. Nesse momento, como durante a noite em casa do Amaral, não houve quem não invejasse a felicidade do par formoso que Deus havia acumulado de todos os dons, de formosura, de graça, de mocidade, de amor, de saúde e de riqueza. Tinham tudo isto, e não passavam de dois infelizes. Essa festa alegre e aparatosa, ninguém imaginava que suplício era para essas duas almas, que estavam queimando-se nas luzes da sala e dilacerando-se nos sorrisos que desfolhavam dos lábios. No dia seguinte, domingo, Aurélia deixou-se ficar em seu aposento, e até quarta-feira não viu o marido. Dona Firmina, nem os fâmulos, desconfiaram do fato, embora suspeitassem de algum estremecimento entre os noivos. Como nessas ocasiões, o marido e a mulher encerravam-se cada um de seu lado. As pessoas da casa, ignorantes do interdito a que fora condenada a câmara nupcial, presumiam que eles se correspondessem por essa comunicação interior. Estas esquivâncias de Aurélia repetiram-se muitas vezes daí em diante. Seixas percebeu que ela o evitava, e desconfiou que sua presença começasse a importuná-la. Não se enganava. Desde que a moça não se achava mais em si a irritação e o sarcasmo, em que a princípio se deleitava seu coração, a aproximação do marido a oprimia. Seixas não a contrariava. Conservando-se em casa ao alcance da voz e ao aceno da mulher, poupava-lhe o desgosto de o ver. Entrava isso na resolução que havia tomado, mas não era sem grande esforço e luta acérrima, que obtinha de se permanecer ao lado dessa mulher para a qual se havia tornado, ele o sentia, verdadeiro flagelo. Uma razão poderosa o retinha, devemos supor, e tão forte que subjugava a todo instante a revolta de seus brios, magoados pela aversão cheia de desdém da qual era alvo. Desse tempo data a agitação em que laborou ele a busca de um recurso para subtrair-se à terrível colisão. Todas as ideias que lhe sugeria seu espírito alvoroçado, ele as aceitava com sofreguidão, para logo as rejeitar com desânimo. Afinal decidiu-se. Antes de ir à repartição procurou Lemos, com quem só de passagem se encontrara depois do casamento. O velho recebeu com seu modo folgazão: que honraria, meu amigo. Esta pobre casa não o merecia. Tinha necessidade de falar-lhe, respondeu Seixas. O velhinho piscou os olhos. Ele adivinhara que o moço não o tinha procurado àquela hora para fazer-lhe uma visita de cortesia. Desejava consultá-lo, continuou Seixas hesitando. Consta-me que as apólices vão baixar consideravelmente, e que seria um bom negócio vendê-las neste momento para comprá-las mais tarde, talvez daqui a 2 meses. Não é mal, porém há outro melhor neste momento, disse Lemos. Qual? Vender libras esterlinas. Não as possuo. Isso não impede. Não entendo. Venda a entregar no fim do mês, pelo preço de 12 cruzeiros. Nesse tempo elas baixam a 10 cruzeiros com certeza, e o senhor ganha em 15 dias sem despender R$1. Uns milhares de cruzeiros que não fazem mal a ninguém. Agora compreendo. 10.000 libras deixariam 20.000 cruzeiros. E se, ao contrário, as libras subirem, perde a diferença. Aí está o risco. Só há um meio de ganhar sem risco, é o de não pagar. Seixas despediu-se, apesar das instâncias de Lemos, que desejava levá-lo à Praça do Comércio. Nesse mesmo dia encontrou Abreu, que depois de ter esbanjado a herança, dera em jogador, e vivia segundo era a fama, da banca. Pela conversa que tiveram os dois ficou o marido de Aurélia sabendo a rua e o número de uma casa onde todas as noites havia reunião plena dos amantes da roleta. Nessa noite Seixas saiu furtivamente de casa, e chamando um tílburi dirigiu-se para a cidade. Quando porém transpunha o limiar da porta, por onde se penetrava na cova do Caco, tomou tal horror, que deitou a fugir pela rua, e não parou senão em casa. No pavimento térreo da Casa das Laranjeiras, Aurélia e Seixas têm uma varanda que serve como sala de bilhar. 2 retratos, um de Aurélia e outro de Seixas, estão sendo pintados por um artista talentoso. As sessões de pintura ocorrem à tarde para não interferir nas atividades de Seixas na repartição. Aurélia revela a Seixas que é um ornamento indispensável à sala. Isso destaca a ironia da situação, pois o casal, apesar de estar fisicamente junto,
parece distante emocionalmente. O artista pinta os retratos com base em fotografias, mas Aurélia expressa que não se pode retratar a alma. De repente, ela se envolve ativamente nos preparativos dos retratos e inicia uma intensa vida social. A Casa das Laranjeiras deixa de ser um lugar de isolamento e torna-se palco de festas e eventos sociais frequentados por belas mulheres. Essa mudança surpreendente na rotina de Aurélia levanta suspeitas e mexericos na sociedade. Dona Firmina, uma observadora perspicaz, sugere que Aurélia pode estar esperando um filho. Aurélia ri da sugestão, mas a mudança de comportamento e a busca frenética por distrações levam as pessoas a especularem sobre o motivo dessa transformação. Aurélia explica a Seixas que ela busca no mundo social uma espécie de ilusão que a console da falta de amor verdadeiro. Ela expressa a ideia de que a vida é uma ilusão ou até mesmo uma mentira, e busca, através das festas e eventos sociais, criar uma aparência de felicidade que a sociedade possa invejar. Seixas, por sua vez, aceita acompanhar Aurélia nesse novo estilo de vida, reconhecendo que ela merece gozar da vida. No entanto, ele sugere que, com o tempo, ela verá a existência por um prisma diferente, indicando uma perspectiva mais madura e realista em relação à vida. Aurélia, por sua vez, revela uma reticência que sugere um entendimento tácito entre o casal. Aurélia, num baile em São Clemente, se destaca pela sua beleza, elegância e luxo. Ela participa do evento deslumbrante, e sua presença encanta a todos na sala. Aurélia não parece cansar-se com o baile. Ao contrário, sua beleza parece intensificar-se à medida que a noite avança. Seixas, seu marido, a observa de longe. Aurélia, ao final do baile, faz um gesto para Seixas, indicando que é hora de partir. No carro, ela se recosta e comenta sobre a beleza das estrelas, mencionando sentir uma espécie de vertigem ao olhá-las. Durante a conversa, há uma tensão entre os dois, e Aurélia parece cansada e talvez doente. Ao chegarem à frente da casa, Aurélia demonstra estar incomodada e fatigada, levando Seixas a expressar sua preocupação. No entanto, ela também deixa escapar um sorriso malicioso, revelando uma dualidade de sentimentos. Há um momento íntimo entre o casal, que sugere uma possível conexão física que, no entanto, é interrompida pelo rápido desembarque do carro. O assunto deixa transparecer um momento de intensa paixão e revelação. Aurélia revela a Seixas um retrato de um homem que ela amou e ainda ama. Embora o retrato seja fisicamente parecido com Seixas, ela alega que ele não possui a alma daquele retratado, que ela guarda consigo. Há uma tensão crescente e, no auge da paixão, Aurélia beija fervorosamente o retrato. Aurélia questiona por que seu coração permanece frio ao lado de Seixas e por que ele não a toca da mesma maneira que o retrato a toca. Essa revelação cria uma atmosfera de conflito emocional e desejo não resolvido. Seixas se retira, se sentindo humilhado pelo desprezo de Aurélia. Numa conversa sobre literatura nacional em um ambiente social, um dos presentes critica o livro Diva, destacando seu estilo incorreto e censurando o desenlace da história. Essa crítica desperta a curiosidade de Aurélia, que decide ler o livro. Ao comentar sobre Diva com um crítico, Aurélia defende a veracidade do personagem principal, destacando que o autor do livro, Augusto Sá, teve a honra de receber as confidências de uma mulher semelhante à protagonista da tal história. Durante uma noite social, Aurélia fica aflita ao saber que Eduardo Abreu, um conhecido, está pensando em suicídio. Aurélia decide convidar Adelaide Ribeiro para um espetáculo no Teatro Lírico, oferecendo seu camarote. Durante o evento, há uma situação constrangedora quando Aurélia percebe o comportamento inadequado de Fernando Seixas, seu marido, em relação a Adelaide. Aurélia tenta disfarçar o incidente, mas se sente desconfortável e planeja uma maneira de se vingar. Ao saírem do teatro, Aurélia aproveita para falar com Torquato Ribeiro sobre Eduardo Abreu, pedindo-lhe que o ajude e o traga para sua casa. Ribeiro hesita, preocupado com a possível reação de Seixas, mas Aurélia conta com a persistência da paixão que ele nutre por ela. As festas promovidas por Aurélia são consideradas as mais brilhantes da corte. As festas são marcadas pela animação e bom gosto, sem excessos ou extravagâncias. Aurélia introduz uma quadrilha peculiar, a dos casados, em que apenas os maridos dançam com suas esposas, sem exceções de idade ou condição de saúde. Isso gera diversão e pirraça entre os presentes, especialmente os rapazes solteiros que ficam de fora. Durante a festa, Eduardo Abreu,
que não era visto na sociedade há algum tempo, é acolhido por Aurélia com afetuosa distinção. Há comentários entre os convidados sobre a antiga paixão de Abreu por Aurélia e a possibilidade de que ela agora possa transferir seu amor para ele, uma vez que está casada com outro homem. Fernando, o marido de Aurélia, observa a interação entre ela e Abreu com algum desconforto. Um diálogo sugere que Fernando ainda nutre desconfianças sobre os sentimentos de Aurélia e pode sentir-se ameaçado pela presença de Abreu. Mais tarde, Aurélia convida Fernando para dançar, mas durante a conversa, eles discutem sobre a natureza do casamento. Fernando expressa sua convicção de que ele é, de certa forma, um escravo de Aurélia, utilizando argumentos históricos sobre o casamento como uma compra da mulher pelo homem. Aurélia rejeita esse ponto de vista, afirmando que o verdadeiro tirano é o amor. A discussão continua, e Fernando, apesar de alegar que não deseja tolher a liberdade de Aurélia, mantém uma postura firme sobre seu papel no casamento. Aurélia, apesar de seu tom inicial de arrependimento, acaba adotando uma atitude mais desdenhosa. Na valsa dos casados, Aurélia dança com um velho general. Aurélia aprecia a bravura do general em dançar, comparando sua atitude a um ato heróico equivalente a uma carga de cavalaria em uma batalha. Enquanto Aurélia se ocupa em organizar os casais para a dança, diversos participantes de diferentes categorias sociais, como desembargadores, conselheiros, viscondes e marqueses, estão presentes. Lísia Soares, uma amiga de Aurélia, chega ao braço de Fernando, marido de Aurélia, com um sorriso maligno nos lábios e um olhar provocador. Lísia acusa Aurélia de estar distraída com os outros e não se lembrar de seu próprio marido. Aurélia, por sua vez, compreende a vingança da amiga, que está despeitada por não ter dançado com Alfredo Moreira. Aurélia, desde sua primeira aparição na sociedade após o luto de sua mãe, decidiu não dançar para evitar encontrar parceiros inadequados. Lísia, sabendo disso, deseja vê-la fazer uma figura desagradável na sala de dança. Aurélia nega saber dançar e alega que o movimento rápido da valsa causa vertigem. Lísia, desafiadora, insiste para que ela dance. A cena se desenvolve com Aurélia concordando em valsar para não criar uma revolução na festa. Ela se entrega ao marido, Fernando, para a dança, e a surpresa que é a primeira vez, apesar de estarem casados há mais de 6 meses, que seus corpos se tocam dessa maneira. Durante a valsa, Aurélia, com um vestido de tule cor de ouro, encanta a todos com sua graciosidade e beleza. No entanto, Lísia, despeitada, não aprecia o triunfo de Aurélia na dança, pois esperava que ela fizesse uma figura vexatória. A descrição da valsa destaca a intensidade da dança e como ela pode evocar sentimentos e emoções. A música acelera, e a dança se torna um turbilhão musical, com Aurélia guiando o ritmo. Ao final da valsa, quando Aurélia e Fernando se escondem brevemente atrás de uma folhagem, ocorre um momento de contato físico mais íntimo, e Aurélia desmaia nos braços de Fernando. Fernando, então, carrega Aurélia para fora da sala. Enquanto os médicos e amigas a cercam, comentários e fofocas surgem entre os presentes. Lísia, uma das personagens, sugere que o desmaio foi causado pelo vestido apertado de Aurélia, enquanto outros especulam sobre a veracidade do incidente. Fernando Seixas, marido de Aurélia, a conduz para um toucador, onde ela recupera a consciência rapidamente. O médico presente confirma que foi apenas uma síncope leve e recomenda repouso. Aurélia, porém, demonstra sua força e recusa ajuda adicional, pedindo que as pessoas a deixem respirar. Dona Firmina, uma amiga, é designada para substituir Aurélia nas funções de anfitriã, enquanto Aurélia permanece no toucador. Quando alguns curiosos espiam para dentro, Dona Firmina fecha a porta para preservar a privacidade de Aurélia. Enquanto isso, Aurélia está deitada no sofá, e quando Dona Firmina se afasta, ela se recosta no marido, retendo-o em seus braços. Aurélia manifesta seu desejo de manter Fernando ao seu lado, expressando possessividade sobre ele e temendo que outros tentem separá-los. Aurélia revela seu ciúme e sua convicção de que encontrou a encarnação de seu ideal em Fernando. Ela se sente ameaçada pela possibilidade de perdê-lo e expressa sua determinação em não permitir que ninguém o roube dela. Aurélia exalta a ideia de que Fernando lhe pertence, pois ela o comprou muito caro. No entanto, Fernando, que inicialmente se sentia dominado pela beleza de Aurélia, começa a questionar sua relação e a se arrepender. Neste momento, alguém bate à porta, interrompendo a intensa cena entre Aurélia e Fernando. Aurélia, temendo ser surpreendida,
reage com mais impetuosidade. Neste ponto, Aurélia revela que comprou Fernando caro, mencionando lágrimas e ilusões. Fernando, por sua vez, se questiona sobre a possibilidade de ter decaído de sua virtude ao se envolver nesse casamento aviltante. Ele começa a duvidar de Aurélia e lamenta o momento em que se submeteu a essa união. Aurélia, então, rindo e exibindo uma serenidade aparente, retorna ao salão de baile pelo braço de Fernando, deixando os convidados surpresos e confusos. Mas fica evidente para todos que a relação entre Aurélia e Fernando agora está repleta de gelo, apesar da aparente normalidade que eles apresentam durante o baile. Saem, então, os últimos convidados do baile realizado na casa de Aurélia. Seixas, que havia conduzido Dona Margarida Ferreira, retorna. Aurélia, que estava esperando Seixas, pretende retirar-se, mas Fernando interpela desejando dar uma última explicação. Ele expressa que não tinha a intenção de ofendê-lo e menciona que algo desagradável perturbou profundamente, levando-o a perder a calma. Aurélia, por sua vez, não aceita as explicações de Fernando, acusando-o de contar uma história do passado. Ela deixa claro que o momento não é adequado para discussão e decide ir dormir. Ao chegar aos seus aposentos, Aurélia dispensa a mucama que a auxilia, preservando seu costume de realizar tarefas pessoais. Em seguida, ela reflete sobre seus sentimentos e a situação do relacionamento com Seixas. Ela se dirige ao retrato de Fernando, expressando a convicção de que ele a ama, apesar dos desentendimentos. Ela visualiza um futuro feliz e deseja que ele a busque, suplicando por perdão. Contemplando a possibilidade de reconciliação, Aurélia decide adiar qualquer ato precipitado. Ela reconhece o poder que tem sobre Fernando, mas entende que é preciso que ele a ame verdadeiramente para que a união seja duradoura. Ao deitar-se, ela continua pensando em seu amor por Seixas, fazendo preces e desejando que a situação se resolva rapidamente. Apesar de alguns momentos de afastamento e frieza entre Aurélia e Fernando, observa-se que o relacionamento deles está caminhando para um desfecho feliz. Então, para sua sorte, Fernando Seixas recebe a notícia da venda do privilégio de Minas de Cobre, trazendo-lhe um lucro inesperado de 15 mil cruzeiros. Essa novidade pode ter implicações na história, e Seixas parece experimentar uma mistura de alegria pelo ganho e desgosto pela origem do dinheiro. Seixas retorna inesperadamente para casa após esquecer um papel e surpreende Aurélia conversando animadamente com Eduardo Abreu na saleta. O marido, ao se deparar com a cena, fica pálido e estupefato. Aurélia, percebendo a situação, convida-o a entrar, mas Seixas prefere se retirar para não atrapalhar. Enquanto isso, Eduardo Abreu, ao perceber a presença de Seixas, levanta-se por impulso. Aurélia tenta manter a situação sob controle, fazendo perguntas triviais a Seixas sobre seu dia na repartição. Ele responde brevemente, e se retira logo em seguida, indo direto à sua secretária para pegar a cautela sobre a mina de cobre e, ao perceber que a encontrou, parte imediatamente. Na saída, encontra Eduardo Abreu descendo a escada. Aurélia bate à porta do gabinete de Seixas, mas ele não está presente. Ela nota a gaveta da secretária aberta e os papéis espalhados pelo chão. Entre os papéis, Aurélia encontra uma fita de tapeçaria com a inscrição Amor e o nome Rodrigues de Seixas, com um monograma F entrelaçados. Essa fita é uma lembrança de Adelaide Amaral, ex-namorada de Seixas. Ao ver isso, Aurélia se enfurece, corta a fita com os dentes e destrói a lembrança de sua rival. Mais tarde, Aurélia confronta Seixas durante o jantar, lançando-lhe ironias e sarcasmos, especialmente em relação a Eduardo Abreu e a venda do privilégio. Seixas, apesar de provocado, mantém uma postura fria e indiferente. Após o jantar, Aurélia espera por Seixas no jardim, onde tenta confrontá-lo mais uma vez, questionando o valor de sua honra. A discussão revela tensões e conflitos no casamento, com Seixas tentando preservar sua honra diante das acusações de Aurélia. Seixas, após a discussão, faz alguns cálculos financeiros em seu gabinete. Aurélia exprime sua visão sobre o recato e a virtude das mulheres, comparando-as às flores. Ela relata sua própria experiência, destacando a falta de apoio e orientação materna, tendo que enfrentar um mundo desconhecido desde jovem. Seixas, ao ouvir as palavras tocantes e melancólicas de Aurélia,
fica comovido. Aurélia revela um passado marcado pela traição de um homem que a abandonou por outra mulher e depois se casou com ela sem repugnância. Ela destaca a falta de respeito desse homem e sua própria independência conquistada através do sofrimento. A discussão se desdobra em torno da honra, liberdade e independência de Aurélia. Ao mencionar a fita de tapeçaria encontrada anteriormente, Aurélia provoca a Seixas sobre a falta de lealdade e respeito que ele demonstra. Ela questiona o valor da honra dele e defende a ideia de que sua independência é o único bem que lhe restou após os sofrimentos. A discussão continua quando Eduardo Abreu deseja falar com Aurélia. Seixas expressa sua desconfiança, mas Aurélia decide recebê-lo, mudando sua decisão inicial de não recebê-lo mais. A visita de Eduardo Abreu se revela como um dever de lealdade, e ele confessa a Seixas sobre seus benefícios, buscando manter a transparência e evitar mal-entendidos. No entanto, Seixas, depois de refletir sobre a situação, aborda Eduardo Abreu com cortesia, confirmando a explicação dada por Aurélia sobre o incidente anterior. A noite de partida é animada, mas Aurélia permanece preocupada com as palavras de Seixas sobre um possível rompimento. No dia seguinte, Seixas sai para a repartição e Aurélia, ainda recolhida, observa-o pela janela. No entanto, ele retorna inesperadamente antes do esperado, com uma expressão rígida e grave. Aurélia nota a mudança em seu comportamento, mas ele alega ter concluído um negócio urgente. Após o jantar, ele expressa o desejo de falar com ela em particular, marcando um encontro no toucador para a noite. Antes de se recolher, a atmosfera sugere uma conversa séria e decisiva entre o casal. São 10 horas da noite e Aurélia está aguardando no toucador em seu roupão verde, momento em que decidirão o destino de suas vidas. Aurélia, em um gesto simbólico, veste novamente o roupão da noite de casamento. Fernando Seixas entra na câmara nupcial, e uma intensa conversa se desenrola. Ele revela que agora possui a quantia que faltava para resgatar a transação feita no casamento, usando parte do dinheiro proveniente da venda de um privilégio e suas economias pessoais. Seixas explica que, na época do casamento, ele se via ameaçado pela pobreza e endividado, tendo consumido as economias de sua irmã. Aurélia, ao pagar o dote, o salvou dessa situação. Agora, ele devolve o dinheiro, encerrando assim o vínculo que os unia. Aurélia, por sua vez, revela a verdadeira razão por trás da chamada de Eduardo Abreu à sua casa, explicando que ela buscava salvar o jovem do suicídio. Ela pede desculpas por envolver Seixas nesse drama, mas também destaca que agora não tem mais compromissos. Chega então, para o casal, o momento de despedida formal. Seixas sugere que Aurélia faça uma viagem à Europa para evitar a curiosidade pública, mas ela decide não adiar a separação. Tudo então parece perdido. Há entre os dois uma atmosfera de tragédia e de despedida. Mas antes de ir embora, Aurélia diz a ele que tem uma declaração a fazer. Aquela que te humilhou, aqui a tens abatida, no mesmo lugar onde ultrajou-te, nas iras de sua paixão. Aqui a tens implorando teu perdão e feliz porque te adora, como o Senhor de sua alma. Seixas ergueu nos braços a formosa mulher, que ajoelhara a seus pés. Os lábios de ambos se uniam já em férvido beijo, quando um pensamento funesto perpassou no espírito do marido. Ele afastou de si com um gesto grave a linda cabeça de Aurélia, iluminada por uma aurora de amor, e fitou nela o olhar repassado de profunda tristeza. Não, Aurélia, tua riqueza separou-nos para sempre. A moça desprendeu-se dos braços do marido, correu ao toucador, e trouxe um papel lacrado que entregou a Seixas. O que é isto, Aurélia? Meu testamento. Ela despedaçou a vida e deu a ler a Seixas o papel. Era efetivamente um testamento em que ela confessava o imenso amor que tinha ao marido e o instituía seu universal herdeiro. Eu escrevi logo depois do nosso casamento. Pensei que morresse naquela noite, disse Aurélia com gesto sublime. Seixas contemplava com os olhos rasos de lágrimas. Esta riqueza causa-te horror, pois faz-me viver. Meu Fernando, é o meio de a repelires. Se não for bastante, eu a dissiparei. Então, tudo ficou bem no mundo. As cortinas cerraram-se, e as auras da noite, acariciando o seio das flores, cantavam o hino misterioso do santo amor conjugal. Romance Senhora de José de Alencar.